Deus ama. É um espaço onde se sente que o povo de Deus, aqueles que estão cá hoje, aqueles que vieram de outras alturas, aqueles que virão amanhã, aqueles que virão no futuro, é uma igreja que permite que cada um destes todos que eu enumerei possa encontrar aqui também a sua casa. A igreja não é uma casa estranha. A igreja não é uma hospedagem para estrangeiros ao amor de Deus. A igreja é para receber a todos, amados irmãos e irmãs, estrangeiros ou nacionais, negros ou brancos, de qualquer cor, de qualquer estatura corpórea, humana, ou de qualquer estatura interior, de alma, de proximidade com Deus. A igreja é um hospital. Já ouviram isto milhares de vezes, mas quando falamos em hospital, ninguém liga ao hospital. Estamos habituados a ouvir falar dos hospitais. Bem, os hospitais são para quê? Os hospitais são para os doentes, os hospitais são para os enfermos. Os hospitais deste mundo são necessários para cuidarem das mazelas do corpo, para cuidarem deste corpo que frágil, como é, muitas vezes necessita de ser reparado, reconstruído. Reconstruído como assim? Uma perna que foi embora, uma rótula que tem que unir a perna que foi quebrada, que foi cortada, ao corpo que resta. Isso é uma reconstrução que os hospitais fazem. A igreja, amados irmãos, ao contrário dos hospitais do mundo, não é apenas um espaço para curar os corpos, também cura os corpos, mas é um espaço que vai mais além do que os hospitais deste mundo. Também cura a alma. Para aqueles que querem curar a alma. Mas para curarmos a nossa alma, nós temos que saber que ela está enferma, que ela está doente, que ela está fragilizada, que ela está fraca. Se não soubermos nada disto, é como alguém que está pronto a ter um AVC e há sintomas, mas a pessoa não liga aos sintomas. Bem, e se tivesse ligado aos sintomas, tinha chegado ao hospital talvez a tempo. Talvez pudesse ser cuidado. Talvez não tivesse morrido com aquele AVC, ou com aquele infarto do miocárdio, ou com outra coisa qualquer. Há indícios que o nosso corpo nos dá, amados irmãos, quando nós estamos doentes. Esses indícios, às vezes, também são vistos pelos nossos irmãos e irmãs que nos amam. E mesmo quando nós estamos distraídos ou distraídas, esses irmãos, familiares nossos, não apenas na família de sangue, mas familiares nossos, por serem irmãos de Cristo, como nós o somos. Por isso são irmãos nossos também. Se preocuparem connosco e nos alertarem quando nos dizem que precisamos de cura, tanto de ir ao hospital, como da vinda à igreja. A igreja, amados irmãos e irmãs, é o último reduto neste mundo. E é o primeiro veleiro. Se à beira-mar nós nos encontrássemos, que deveríamos tomar para nos fazermos ao largo pelas ondas do oceano fora. Não falo apenas do oceano deste mundo, ainda que seja belo. Ainda que galgando as ondas do Atlântico, ou do Índico, ou de outro qualquer oceano, num lindo veleiro, seja bom. Todos nós gostaríamos, quem já o fez certamente gostou. Mas esse é um veleiro que nos leva à outra margem de um oceano que tem fim. Por muito vasto que o oceano seja, ele tem fim. Este veleiro, que é a igreja, que nos transportará para a outra margem do oceano, e entregar-nos-á às portas do Reino dos Céus. É aí o ancorador da igreja. É aí onde para. É onde para a igreja, onde a igreja abre as portas, abre o seu ventre de mãe e nos apresenta
para descendo da igreja entrarmos pelas portas do reino dos céus adentro. Bem, mas a igreja não propõe propriamente um passeio de cruzeiro. Entendem o que eu quero dizer? A igreja não propõe propriamente que façamos férias. Não tenho nada contra as férias. É bom que os corpos cansados de uma vida anual de trabalho têm direito ao seu repouso. É uma semana, 2, 20 dias de férias. Tem, claro. Mas a igreja não propõe só isso. Isso já nós fazemos sem consultarmos a igreja. Para as coisas apelativas deste mundo. E não é uma crítica que faço a ninguém, queridos irmãos. É um alerta de irmão, talvez mais velho. Para as coisas deste mundo apelativas, todos nós estamos disponíveis. Para nos sentarmos a um banquete, numa mesa humana, para comer uma fruta, ou seja o que for, nós estamos disponíveis. Para tirar o chinelo ou a sandália e passearmos sobre a areia, junto ao mar, para apanharmos aquela brisa refrescante, num dia quente como este, quem recusará não caminhar junto àquelas ondas que se esbatem na areia e que nos trazem frescura, e alguma maresia, alguns salpicos de água que tocariam o nosso rosto? Todos nós gostaríamos disso. Mas essas, amados irmãos, essas são as coisas fáceis deste mundo. São belas. Devemos também prová-las. É bom passear à beira-mar. Mas não podemos ficar a vida toda, à guisa de exemplo e por comparação, ficarmos a vida toda, dizia eu, passeando à beira-mar. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, das mulheres que amamos, dos maridos com quem casamos e amamos também. Mas não importa nada, queridos irmãos e irmãs, preocuparmos com os filhos, com as mulheres com quem casamos, com os maridos com quem casamos, com a família toda que nós amamos e servimos. Ao nível horizontal, ao nível meramente terreno, todo este amor terreno, como já disse a alguns, no mosteiro em tempos, toda esta vida terrena deveria ser aproveitada como se fora uma oficina. Uma oficina, sabem o que é? Onde se arranjam os carros, os caminhões, as máquinas. Deveríamos aproveitar esta vida terrena como se fora uma oficina para nela prepararmos, não o nosso carro, mas para usarmos esta nossa vida, para nela prepararmos e ao longo da vida vivemos, preparados a vida eterna. Vida eterna significa o nosso encontro com Deus. Ninguém entra neste veleiro que eu falei, que é a igreja, mais devagar agora, para que todos percebam. Ninguém entra neste veleiro do qual eu vos falei, que é a igreja. Ninguém nele entra rumo ao reino dos céus, se antes disso não quiser ser igual a Cristo, idêntico a Cristo, semelhante a Cristo, acima dos anjos. A nossa vocação não é angélica, a nossa vocação é filial. Os anjos estão ao nível de criaturas de Deus, santas, hoje muito mais poderosas do que nós, que somos ainda meramente humanos. Mas depois desta vida, não é depois da morte apenas, depois desta vida, quando a nova vida vier, o túmulo, queridos irmãos, sabem que é um túnel que passa por baixo de uma autoestrada, ou por baixo de uma montanha. Imaginemos que a morte é um túnel escuro, ou então muito pouco iluminado, que atravessa uma montanha como a Serra da Estrela e que tem, sei lá, 15 km de terreno, ou 20 de comprimento. E quando atravessamos aquele túnel, que é a morte, nós não sabemos o que vamos encontrar do lado de lá, na outra boca, na outra porta do túnel. Só sabemos que entramos. Bem, mas confiamos que aquela estrada, na qual os pneus do carro, dentro do túnel, se colocam, e nós dentro do carro, acreditamos que aquele asfalto, que aquela estrada, nos vai conduzir à outra saída. Também nós, na igreja, queridos irmãos, devemos acreditar que este caminho que a igreja nos apresenta é um caminho seguro. A igreja é o chão mais sólido onde colocamos os nossos pés terrenos
É um chão mais sólido que o asfalto, onde as viaturas põem os pneus, acreditai. Mas o chão onde nós colocamos os pés, este chão que é a igreja, ela não foi feita só para... É a igreja, não foi feita, não foi criada. Porque ela é o próprio corpo de Cristo. Para nela pormos apenas os nossos pés, ainda que seja importante. Entramos na igreja, pelo nosso próprio pé, passo a passo. Mas é para na igreja também colocarmos as nossas mãos, mãos como a expressão de um coração nosso humilde. As mãos devem expressar a humildade, a necessidade de amor que tenho por Deus. E quando eu abro as mãos e ponho a direita sobre a esquerda, diante de um sacerdote, seja ele presbítero, arcipreste, arquimadrita, abade, abadesa, bispo, arcebispo, metropolita, patriarca, eu peço porque eu sou necessitado daquela bênção, daquela graça. E o que é essa bênção e essa graça que o bispo, o padre, o presbítero dão? Não é uma graça que o bispo tem, nem que o padre tem. Nós não temos nada, a não ser a possibilidade grandiosa de fazer asneira. E também a vocação eterna de um dia sermos deificados e sermos por semelhança de Deus. Ele por natureza e por essência, e nós por semelhança. Mas, como eu estava a dizer, é importante que eu encontre na igreja o espaço para poder encontrar o meu amado. E o meu amado é o próprio Cristo. E porquê é que Ele é o meu amado? Porque eu sei que ninguém me ama, nem nunca ninguém me amará mais nesta vida, nem na outra parte desta vida, que é a mesma vida, vivida depois da morte. Não são coisas distintas. Esta é apenas a primeira etapa de uma vida inteira, a que nós chamamos vida eterna. Porque as pessoas às vezes, desculpai lateralizar a minha conversa, pensam que esta é uma vida, e depois acaba, quando morremos, e começa outra. Não começa outra. Entramos numa nova etapa de uma vida, que é um todo. Deus não nos olha, queridos irmãos e irmãs, apenas nos 70 anos, 80 anos, ou 90 anos, ou 50 anos de vida que tenhamos. Deus olha com estes 50 anos... Peço desculpa, mas a faixa, sabe o que é uma faixa? Caiu. Obrigado. Pronto. O que é que eu já vai dizer? Isso mesmo. Cristo olha-nos desde o primeiro milionésimo segundo, façam isso, em que fomos gerados no ventre de nossa mãe, até a ausência de fim de toda a eternidade. Porque a eternidade é isso mesmo. É algo que não acaba. Então nós temos a vocação de não terminarmos nunca. A nossa vida não termina na morte. A nossa vida transfigurar-se-á na morte como Cristo, depois. Assim que aconteceu a ressurreição, se transfigurou. É isso que é suposto acontecer com cada um de nós, com cada uma de nós. Mas isso não acontece por magia. Não acontece porque eu morro e um dia o Senhor vai-me ressuscitar. Sim, Cristo ressuscitará primeiro os mortos e depois os vivos. Isto é quase em simultâneo. Um dia chegará o dia do juízo final. O dia em que todos os dias que nós conhecemos acabaram. E nesse momento começa o 8º dia, após a ressurreição, no momento logo a seguir à ressurreição. E Cristo, que julgará a todos, queridos irmãos, vai encaminhar uns para o reino dos céus e outros, infelizmente, para o reino dos infernos. Mas não é uma escolha que Cristo fez. Não é Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Verbo encarnado no ventre de Maria, que decide, tu vais para o inferno, tu vais para o reino dos céus. Não. Cristo vai olhar para nós quando nos erguer dos túmulos onde os nossos ossos, velhinhos de muitos milénios, que é ossos que já nem se vê, nem existem, cinzas até perdidas, que já ninguém sabe onde estão. Quando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, reerguer esses ossos, lhes devolver a beleza que em tempo tiveram, quando eram belos e jovens,
e tiver um homem e uma mulher diante dele, Cristo vai olhar e vai ver se eu que estou diante de Cristo, ou tu, se és igual a Ele. Cristo vai querer e necessitar de ver naquele que tem diante de si, a Ele mesmo. Como se o António, ou o Padre Joaquim, que está diante de Cristo nesse dia, no dia do juízo final, fosse um espelho do próprio Cristo. E aqueles que no dia do juízo final forem ressuscitados e não espelharem Cristo no seu rosto, isto é, no seu rosto, na sua alma, no seu coração, ou seja, aqueles que não viveram a sua vida esta, que não se prepararam, não fizeram desta vida a tal oficina para preparar a vida eterna, como eu disse, esses não irão refletir Cristo. Serão diferentes de Cristo, porque não amaram como Ele, não perdoaram como Cristo perdoou, não tiveram a disponibilidade que Cristo teve. E vejam que disponibilidade. Ele foi para aquela cruz do Calvário, e essa cruz não era de Cristo. Quantos milhões de vezes já me disse isto, e direi tetralhões de vezes. Aquela cruz era de todos nós, era a nossa cruz. E vê a disponibilidade de Cristo. O Senhor chega lá acima e não deixa que nenhum de nós, daquele tempo, dos tempos anteriores ao de Cristo, de todas as eras, dos tempos de hoje e daqueles que hão de nascer, dos tempos que não chegaram, Cristo pega e salta para a cruz. Cruz que era nossa. Cruz que nós não tínhamos a capacidade de abraçar. Por isso os apóstolos escaparam, fugiram. E isto não é uma crítica aos apóstolos. Era natural ter medo. Eles viram o Senhor fazer milagres, ressuscitar os mortos. Não estava vivo, antes de ir para a cruz. Curar os leprosos, dar olhos aos cegos, pernas àqueles que não as tinham. Mas de repente vem o Senhor na cruz. E ficam perturbados. E pensam que lhes vai acontecer o mesmo. E sabem que se lhes acontecer o mesmo, eles não vão ter coragem, força, indómita para irem para a cruz. E isso assustou-os, os apóstolos. E era bom, queridos irmãos, que também nós levássemos a sério essa disponibilidade profundamente amorosa e apaixonada que levou Cristo a abraçar aquela cruz, que não sendo dele, era a nossa. E ele abraçou de uma forma apaixonada, entregou a sua própria vida até à última gota de sangue. Dela ressuscitou, ressuscitando a todos nós também, de todos os tempos. Mas o facto, ressuscitou-nos de todos os tempos, da morte para a vida. Mas agora nós temos que aceitar Cristo como nosso Salvador. E isso, para isso não basta dizer Senhor, meu Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu aceito-te como meu Salvador. Isto e nada é melhor nada. Dizer palavras, com palavras não chegamos a lado nenhum. Se uma mãe que está a amamentar um bebê de 3 semanas vê o seu filho, bebê, menino ou menina, chorar com 3 semanas, querendo leite, a mãe não lhe vai dar palavras. Filho, um dia destes vais mamar. Nenhuma mãe diz isso. Nenhuma mãe responsável pega a criança e põe-a no seu peito. É isso que uma mãe faz. Uma mãe que ama o seu filho. Não vai dizer mamas. Quando calhar. Porque quando calhar, já a criança morreu. Também nós, amados irmãos, devemos, não é dizer que amamos a Cristo. Devemos praticar esse amor na nossa vida. Eu cansar-me-ei e morrerei dizendo isto. E às vezes, tanto me ouvir as pessoas, pensam que isto é apenas uma ladeirinha desinteressante. Não é? A morte chegará hoje. Ouvido que vos digo. A morte chegará hoje para muitos de nós. A morte baterá à nossa porta amanhã. Muitas vezes. Para muitos e muitas, filhos de Deus. Não pensemos que só porque a nossa idade nos permite acalentar a esperança de que vamos viver mais 30 anos, porque temos 50, até aos 80, ou 40, porque chegamos aos 90, ou porque temos 20 e vamos chegar, faltam 70 anos até aos 90. Mas quem nos diz a nós que porque tenhamos 18 anos, não partiremos daqui a 5 minutos? E o abraço da morte é um abraço que eu não consigo desagarrar de mim. Quando a morte me abraçar, ela levar-me-á. E era bom que, além da morte me levar, também os anjos de Deus me acompanham nesta vida. Se eu for um outro Cristo como Cristo,
me pudessem acompanhar esses anjos da morte, porque não é bom estar só nesta vida. Quanto mais estar só na morte. E acreditai, na morte ninguém fica só. Acreditai, na morte ninguém fica só. Ou os anjos de Deus nos acompanharão, ou os anjos do inferno. Digo-vos isto com toda esta força e com toda esta veemência, porque esta é a certeza. É a única certeza que temos na vida, queridos irmãos, é que um dia deixaremos de estar aqui uns com os outros. Até podermos voltar a estar um dia mais tarde, depois da ressurreição. Podemos estar todos novamente uns com os outros, para nunca mais nos separarmos, para nunca mais haver ruptura, nem nunca mais termos que dizer adeus, se formos iguais a Cristo. Para isso é preciso, amados irmãos, e com isto vou parando, abrandando. É preciso querermos a comunhão com Deus. Há uma palavra teológica que se chama teoses. Divinização do homem e da mulher, ou deificação do homem e da mulher. Diz São Cirilo de Alexandria, repete Santo Atanásio, o patriarca de Alexandria também, São Gregório do Diabo, São João Crisóstomo, São João Damasceno, São Gregório Nazianzo, São Isaac o Sírio, tantos. Não vou enumerar, se não ficarmos aqui até ao amanhecer. Estes santos padres da Igreja, heróis, que já provaram a morte, mas provaram em vida também, provaram em vida que amavam a Cristo e provaram em vida o amor de Cristo, saborearam o amor de Cristo, como Cristo saboreou o amor de seu Pai. E então, para isso, ou seja, voltando ao princípio desta nossa conversa, para a entrada daquele veleiro, que é a Igreja, que será posto sobre as ondas do Oceano Azul, a caminho do reino dos céus, é necessário que eu me deifique, que eu me divinize, que eu seja Deus como Deus, com uma diferença. Com uma diferença que é necessário que o vosso intelecto, a vossa memória retenha, fixe. A nossa vocação é sermos Deus como Deus. Ninguém entra no reino dos céus se não for deificado, divinizado pelas energias incriadas de Deus. Então somos Deus como Deus é Deus, só que nós seremos Deus por semelhança, seremos deuses por semelhança com Deus. Nunca seremos Deus por essência, por natureza. Ou seja, nunca entraremos na Trindade. Nunca haverá uma quarta pessoa dentro da Santíssima Trindade, nem 40 mil pessoas dentro da Trindade. A Trindade serão sempre só três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus. 3 pessoas e um só Deus. Isto é inalterável. Aí nenhum de nós nunca penetra, nunca entra. Trindade é a Trindade. Então, o que Deus é por essência, faz com que Ele seja Deus, a sua natureza divina. Nós somos, depois, deuses à imagem de Deus, deste Deus triúnico, por semelhança. Porque as energias de Deus que saem da Santíssima Trindade, que brotam da Santíssima Trindade, tocarão e irão penetrar por todos os séculos, em todas as eras, os seus filhos, que somos nós. E a graça de Deus, que é transportada, e o amor de Deus, que é transportado nessas energias incriadas, vão deificar-nos, vão divinizar-nos. Como? Se encontrarem em nós um espaço cada vez mais amplo, mais vazio de nós mesmos e mais propício, porque nós cada vez existimos menos eu, trombita João, e cada vez mais espaço para Cristo me habitar, como digo a mim, cada um de vós, cada uma de vós. Então, quando as energias incriadas encontram nas filhas e nos filhos de Deus espaço para que Cristo entre dentro de nós, para que o Espírito Santo torne esse Cristo, Deus, nosso, operativo em nós. São Paulo, nós somos semelhantes a São Paulo, que disse o quê? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. O que é que São Paulo quer dizer? Quer dizer que ele era como se fosse nada dele próprio, e tudo o que ele foi passou a ser Deus. E passou a ser Deus e de Deus. Porquê passou a ser Deus? Porque Deus passou a habitar dentro dele. Já não era mais Paulo que abençoava, era aquela mão do corpo de São Paulo que se erguia, mas era Cristo que erguia a mão de
São Paulo, de Paulo, para abençoar. Não era já a força, nem a vontade de Paulo. Era a força e a vontade de Cristo que iria àquelas mãos santas, o apóstolo. Porque ele, antes de Cristo as erguer por ele, ainda que fossem suas mãos, o apóstolo Paulo ergueu-as por sua própria vontade. Ergueu-as até doer, ter as suas mãos no ar. Até que um dia Deus lhe segurou as mãos. Como fez quando impediu, no Antigo Testamento, Abraão de sacrificar seu filho Isaque. Vem uma mão do céu e agarra o pulso, o punho de Abraão, que ia sacrificar, que ia matar o seu filho. Então, é isto que nós temos de ser. A igreja não é só para nos encontrarmos, para cantarmos cânticos sem sentido. O sentido de estarmos na igreja, para terminar, é amarmos-nos como Cristo nos ama. Acreditai que se podem dizer milhões de coisas para além destas que eu estou a dizer. Eu já as disse e direi outras coisas diferentes da próxima vez que falar convosco. Mas estas são cruciais. A importância da igreja é para que nos transformemos. É como se entrássemos numa casa de banho do mundo. Perdoai uma comparação. Quando vamos tomar banho nas nossas casas, tomamos banho. Porquê? Porque achamos que estamos sujos, transpirados, sujamos o pé, a mão, e tomamos banho para nos lavarmos. Vir à igreja é tomarmos banho, mas o banho não é de água, como essa da casa de banho, é um banho dado pela graça de Deus. Somos banhados pelas energias, como eu disse, divinas de Deus, para sairmos transfigurados. Ainda somos corpos humanos, temos costelas, temos mãos, 20 dedos, temos olhos, enfim, orelhas, cabelo, alguns têm, e algumas também. Mas o mais importante não é a forma exterior, que ainda aparentamos ter e temos. Ainda não morremos, ainda não fomos ressuscitados. O importante é a transformação que começa por dentro. Que faz com que, quando eu sair à porta daquela igreja, eu seja, ao fim desta 1h30 de vésperas, ou amanhã, ao fim de 2 horas de Sagrada Liturgia, quando eu sair no final da Sagrada Liturgia, eu seja, nem que seja 1 centímetro melhor que eu esteja do que era antes, que eu esteja mais próximo de Cristo, 1 centímetro mais. E como é que eu sei isso? Vem cá o anjo, com uma régua, a medir, não vem. Mas eu vejo, porque não há medida melhor do que aquela que Cristo Ele mesmo nos deixou. Eu sei que estou 1 centímetro mais próximo de Cristo quando me aproximei 1 metro do meu irmão. Quando, no dia anterior, olhava para a minha irmã, o meu irmão de lado, e ficava com as mãos estendidas ao longo do corpo. E hoje, eu, que não gostava dele ontem, aproximo-me e dou um abraço. Até eu sei que hoje eu me aproximei mais de Cristo. Porque hoje eu consegui dar um abraço a um irmão que não abraçava há 40 anos. Ou mesmo. Quando digo um abraço, um pão que se dá, um balde de água que se pôs numa casa onde eu sei que não há água canalizada, uma família pobre lá aqui, eu levo 50 litros de água, bato à porta, e se o meu irmão não percebe, eu deixo a água e digo, é para ti, irmão. E se ele me maltratar, se calhar tem razão, porque durante 40 anos quis falar comigo, eu nunca quis, se calhar está triste, se calhar está zangado. Mas eu deixo a água lá, porque ele precisa dela. Mais do que eu. E nesse momento eu sei que me aproximo mais de Cristo. Tente no vosso coração e na vossa mente. Ninguém se aproxima de Cristo sem se aproximar dos seus irmãos nesta vida. Por isso é que, pela terceira vez, repito, façamos desta vida uma oficina para nela preparar o encontro com Deus. Para nela darmos continuidade a esta vida e esta vida não terminar nos 80 anos que vamos viver, ou 90, ou 50, mas para lá dos 90, para lá dos 10 mil, para lá de todas as idades, sermos eternos com Deus. Deus não começou a existir, Ele é Deus desde sempre. Nós começamos a existir no ventre de nossas mães, mas somos vocacionados a nunca morrer. A nossa vocação é de sermos imortais, como Deus é. Para isso temos de ser como Deus é. Parece impossível, não é? Porque o próprio Cristo nos diz que é possível sermos melhores do que Ele foi. Ele dá um exemplo, Cristo, lê os Evangelhos, acima dele. Não vamos tão longe, amados irmãos. Mas, tão longe isto é, não vamos pôr já o nosso parâmetro acima de Cristo.
Mas vamos pôr o nosso parâmetro, no nosso horizonte, no nosso caminho, Cristo. E vamos tentar amanhã estar mais próximos. E fazermos, isso é possível ser feito quando eu andar amanhã com o irmão meu do lado direito, de mão dada, e o outro lado esquerdo. De mão dada não significa mão dada apenas. Também pode ser, mas não apenas. De mão dada significa preocupado com os meus irmãos de direita e de esquerda. Amanhã é um dia novo para mim. Amanhã eu vou interessar-me pelos meus irmãos e irmãs que nunca me interessei, pelas famílias que eu olho e nem quero conhecer. Não vá aquela família perturbar-me e pedir-me alguma coisa que eu tenho e que eu não quero dar. Temos que deixar de sermos assim. Não podemos ser egoístas, irmãos. Há algum egoísmo na cruz? Aquela cruz que Cristo teve. Há algum egoísmo da parte de Cristo? Só há disponibilidade. Vê, nem era a cruz dele, nem era para ele. Então, vê a disponibilidade e a ausência total de ego. O eu sou importante. Não, para Cristo, quando ele foi para a cruz, cada um de nós, em todos os séculos, antes, durante e depois, é que fomos e éramos importantes. Quando os nossos irmãos começarem a ser importantes na nossa vida, como nós somos e somos para Cristo, então começarão a acontecer milagres. E nós começaremos a ver. Então, os que têm um coração fraco e que o podem perder, e que perdendo o coração perdem a vida, verão o coração curado. Os mancos passarão a andar bem. Bem, os que têm problemas cancerígeos, de repente, fazem exames e todos os médicos se enganaram. Bem, os médicos não se enganaram. O cancro estava lá. Mas Deus curou de um dia para o outro, porque o Senhor pode curar tudo. E o mais importante, amados irmãos, não é curar o cancro do corpo, porque isso o Senhor cura, se nós lhe pedirmos com fé. Se nós lhe pedirmos com aquela convicção com a qual Cristo foi para a cruz. Se nós pedirmos a Cristo, cura meu pai, cura meu marido, cura minha mulher, cura meu filho. Cristo cura. Mas não pode ser um pedido assim como quem vai ter reboçados ao café. Entendem? Não pode ser com ligeireza. Temos que estar todos nós inteiros com o nosso peso e com o peso de Cristo naquele nosso pedido. E o Senhor cura. E até cura uma coisa mais grave do que o cancro. Cura a nossa alma. Porque eu posso ser curado de um cancro, mas isso não quer dizer que eu vá para o reino dos céus. Porque o cancro foi curado. Eu posso ter mais de 30 anos longe de Deus. Então não adiantou nada eu ser curado. Porque só me afastei mais de Deus ainda. Vê? O mais importante é curarmos a alma. E curando a alma, pedir a Nosso Senhor que cure o corpo também. Para que as minhas pernas, que antes me levaram para caminhos distantes de Deus, agora me levem para a vizinhança de Deus. Para que o Senhor cure tudo. Cancros, mãos que faltam, pernas que não estão cá, olhos que não veem, ouvidos que caíram. O Senhor cure tudo. Tudo. Mas tudo isso que Ele cure, que não sirva para me afastar de Deus. Porque senão, já estamos a ouvir e ler os Evangelhos. Se é o teu olho, se é a tua perna, se é o teu braço, não é? E afastar do amor de Deus. Melhor cortar a perna, arrancar o olho e entrar no reino dos céus. Diz o Senhor, não diz? Isto parece difícil. Parece que não é para nós. Mas é para nós, irmãos. Acreditai, no momento pequenino, de milinésimo de segundo, em que começamos a ser semelhantes a este Cristo. Sim, também Deus. Deus fará, porque é o Deus apaixonado e amoroso, todos os milagres que nós pedimos. No tempo de Deus. Às vezes no nosso tempo. Quando o nosso tempo coincidir com o tempo de Deus. E Deus nunca nos abandonará. Quando não tivermos emprego, precisamos do Senhor ajudar-nos no tempo dele. E até lá, se calhar não vou ter um emprego amanhã, se calhar só daqui a um ano, daqui a 8 meses. E Deus dá-me a força para sobreviver esses 8 meses. Tenho um familiar que tem, por exemplo, como disse há pouco, um problema cancerígeno. Bem, se calhar o cancro não é curado hoje. Se calhar daqui a 2 meses, daqui a 4. Mas Deus vai dar saúde àquele meu, ou a minha amada, familiar, para que sobreviva até lá. Até que seja o momento do milagre acontecer. Ou de Deus intervir diretamente e o fazer. Ou
de Deus iluminar os médicos adequados com as tecnologias de ponta desta época para extirparem o mal que está a matar aquele corpo da pessoa que eu amo. Só temos que ser sérios e sérias. Sérios, como Cristo foi sério. Cristo amou com seriedade. Cristo não amou, como muitos de nós amamos, hoje, para abandonarmos amanhã as pessoas que amamos. Cristo continua a amar-nos hoje e a sua Santíssima Mãe. Mesmo quando nós lhe viramos as costas, quando não vimos mais à igreja, quando não nos importamos com os nossos irmãos e irmãs, mesmo assim o Senhor está sempre cá. Que o Senhor nos proteja, nos guarde. Perdoai-me a longura de palavras. Cansados estáveis por este calor, e eu consigo cansar-vos um pouco mais. Mas acreditai que não é por masoquismo que quero vender a cada um de vós. É porque é importante. O nosso tempo está a acabar. Escutai-vos. Rosto, olhos nos olhos, a todos aqueles que conseguiram. O nosso tempo está a acabar. É lá para a Aliciana que eu digo. Não estou a inventar nada. Nem é nada de profeta que eu estou a dizer. Cada dia que vivemos é um dia a menos de vida que temos. E um dia a mais que já vivemos. Amanhã, quando acordarmos, estaremos uma noite mais e um dia mais próximos da morte. Isto é verdade. Então, que o dia de amanhã, se hoje ainda não conseguimos fazer nada, que o dia de amanhã seja diferente do dia de ontem, do de hoje. Que eu não sei se me faltam 30 anos para a morte me abraçar, me encontrar, para me sentar no seu colo, ou se ela me chama daqui a uma semana, ou hoje à noite, ou amanhã de manhã, ou durante a noite, ou amanhã à tarde, eu não sei. Então, preparemos a mais para que Cristo não chegue sem que nós estejamos preparados. É bom estar preparado para partir nesse veleiro. É a igreja o veleiro. Vindo à igreja. A igreja ensinar-nos o que é preciso para podermos ser cada vez mais Deus como Deus é Deus. A igreja é o próprio corpo de Deus. É o próprio corpo de Cristo. Porque aqui nós colocamos o próprio Cristo que se entregou por nós. Porque é importante usarmos o tempo que nos falta. E já falta menos tempo agora do que faltava quando eu cresci. E agora pensei, o que é que eu fiz? Eu que tenho, por exemplo, 50 anos, o que é que eu fiz? Estes meus, pelo menos, esqueçamos os primeiros 10 anos, para mim, até aos 10 anos. O que é que eu fiz dos meus 10 anos até aos meus 50? Ou dos meus 20 aos meus 30? Ou dos meus 10 até aos meus 80? O que é que eu fiz nessa vida que não vou ter de volta? E um dia esgota-se, como a água se esgota na fonte. Há fontes que duraram 500 anos. Tiveram água durante 5 séculos, durante 80 anos. E um dia não há mais nenhuma gota, secou, eu vou lá e vou morrer de sede. Não há mais uma gota de água viva para eu beber. Aproveitemos a vida enquanto há água para beber, para não morrermos como as lagartixas, com casca ao sol, já sem carnes, no deserto do Sahara. Sabe o que é um deserto? Até os lagartos, as lagartixas, por muito que estejam habituados ao deserto, um dia muitas delas parecem. Não sejamos desses. Quando morrermos, que os anjos nos transportem logo, nos peguem ao colo, nos tirem dos braços da morte, nos acompanhem já para a antiga do Reino dos Céus. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Agora como? Ritmo acelerado. Cristo ressuscitou, pela morte venceu a morte, aos que estavam